Olá, galera! Estamos aqui de volta agora para iniciar a nossa última fase da matéria. Agora sim, vocês vão virar garotos de programa. Vamos deixar os algoritmos de um lado e vamos começar na programação propriamente dita. Peço desculpas que estou um pouco rouca, mas vamos tentar gravar a aula, ok? Muito bem. O software que nós vamos utilizar e a linguagem que nós vamos utilizar. MATLAB é a abreviatura de Matrix Laboratory, ou seja, Laboratório de Matrizes. Ele nasceu como um programa para operações matemáticas sobre matrizes. Ele foi criado no fim dos anos 70 por Clever Muller, então presidente do Departamento de Ciências da Computação da Universidade do Novo México. É um programa de computador de uso científico para executar cálculos científicos de engenharia e é um programa proprietário e de interface gráfica. Praticamente todos os cursos de engenharia adotam o MATLAB na sua disciplina, exatamente por ser um programa muito fácil de ser utilizado para cálculos científicos de engenharia. O que é um programa proprietário mesmo? É aquele programa que é de propriedade de alguém. Você tem que pagar para adquiri-lo. A interface do MATLAB é gráfica, assim como o Windows. Contém ícones e é fácil de utilizar. Porém, para a universidade adotar o MATLAB, iria ter uma dificuldade dos seus alunos em utilizá-los. Então, a universidade optou por utilizar o Octave. O Octave é um software livre, que foi escrito por James Rawlins em 1988, da Universidade de Wisconsin-Madison, no Texas. Pretendia-se usar o Octave para ensinar um projeto de reator químico, mas ele acabou sendo usado também nas diversas disciplinas de graduação do Departamento de Engenharia Química e do Departamento de Matemática na Universidade do Texas, e tem sido usado para ensinar equações diferenciais e também álgebra linear. Foi lançado em 1993 para uso no projeto GNU. Vocês lembram do projeto GNU? É aquele projeto que criou o Linux, um software livre, parecido com o Unix. Pois é. Então, o projeto GNU é que continua o desenvolvimento do Octave, ok? Então, o Octave e o MATLAB são muito parecidos. Os comandos são praticamente os mesmos, porém o Octave ele é um fonte aberto. Você não precisa pagar para adquiri-lo. Você pode continuar contribuindo com o Octave no desenvolvimento do software, só que ele tem uma interface linha de comando. Ele não tem uma interface gráfica. E nós vamos adotar, então, o Octave, ok? Essa é a interface do Octave. Vocês vão clicar no ícone azul. A versão que eu estou utilizando aqui é a versão 3.2.2. Já existem versões mais atuais, mas mesmo que você utilize uma mais atual, o que eu vou ensinar é básico do Octave e serve em qualquer versão, ok? Então, um software linha de comando é esse que fica um cursor, parece um símbolo de maior. Ele fica aqui piscando. Vocês podem observar que não existem ícones. Você não pode clicar com o mouse em lugar nenhum. Você tem que escrever comandos no console do Octave, senão ele não entende. Você também não pode ir com o mouse aqui no canto direito, clicar no xizinho para sair, senão ele vai dar erro. Você tem que escrever a palavra exit ou quit para sair. Então, nós vamos utilizar o Octave, que é um software livre. Todos podem adquiri-lo, redistribuí-lo em determinadas circunstâncias e todos são incentivados a compartilhar este software
com o outro sobre os termos gerais de licença pública do projeto GNU. Aí está o link para baixar o software direto do projeto GNU. E aí também está o link dentro do meu Google Drive para vocês baixarem o setup nessa versão que eu estou compartilhando com vocês. Então vejam bem, eu posso estar utilizando a interface como uma simples calculadora. Se eu fizer aqui 2 mais 2 e apertar o Enter, ele automaticamente me responde ans, de answer no inglês, resposta, é igual a 4. Ans é uma variável pré-definida do Octave. Quando eu não coloco uma variável, ele coloca o resultado nessa variável ans. Porém, eu posso colocar uma variável, olha, x é igual a 6 menos 3. X é igual a 3. Então, nós vamos usar as operações matemáticas básicas, todas que nós já aprendemos, e vamos usar o igual como símbolo de atribuição. Não vamos usar mais aquela setinha do Portugal. Então, olha, a potenciação nós vamos continuar usando o chapeuzinho, ok? Multiplicação, aqui também tem uma diferença. Letra maiúscula e letra minúsculo é diferente. Então, se eu criar um x minúsculo e criar um x maiúsculo, são duas variáveis. A multiplicação, eu vou usar o asterisco, e a divisão tem uma diferença. Eu posso fazer a divisão normal, que a gente está acostumado, ou posso fazer a divisão invertida. Em vez de 10 dividido por 2, eu posso falar que 2 divide 10. Olha a barra invertida. E o resultado vai ser o mesmo. Posso utilizar uma variável do tipo texto e colocar o meu nome lá dentro, ó. Marcela. Também posso utilizar variáveis lógicas, como aprovado igual a true, é verdadeiro, aprovado é 1. 1 é verdadeiro, 0 é falso. Se eu digitar aqui na interface who, vão aparecer todas as variáveis que estão na memória dele. Olha, o x maiúsculo, o x minúsculo, o y, o ans, o a, o aprovado, o b e o nome. Todas as variáveis que eu criei estão na memória, ele me apresenta com o comando who. Se eu digitar whos com S, ele me apresenta as variáveis e me fala o tipo dela e o tamanho dela. Olha só, o x, ele é double. Quanto que era o x mesmo? Olha, x era 10. Então, todas as variáveis que são numéricas, independente de com casas ou sem casas decimais, inteiro ou reais, elas são do tipo double. A variável logical, a variável char é texto, independente se é caractere ou texto. E aí, tudo aqui dentro é matriz, olha. Mesmo uma variável x, que é uma variável simples, ela tem uma linha e uma coluna. Porque para ele, tudo aqui dentro, qualquer variável, é uma matriz. Olha só o meu nome. O nome Marcela, ele fala que tem uma linha e 7 colunas, porque Marcela tem 7 letras. É um vetor onde cada letra faz parte de uma coluna. Nós vamos ver mais detalhes daqui para frente. Se eu der o comando CLC, ele limpa a tela. A setinha para cima, ó, e a setinha para baixo me mostram os comandos que eu já dei. Então, se eu quiser repetir um comando, basta eu vir com a setinha para cima e escrever, repetir o que eu queria repetir, ok? Então, nós vamos usar somente teclado, não existe mouse. Se eu colocar clear, ele vai limpar todas as variáveis da memória. Olha, se eu digitar who,
não existe mais nada na memória. Ele apagou tudo. Então, o símbolo de prompt, que é esse maior, representa o prompt do Octave, e a partir dele é que digitamos todos os comandos. Após digitar os comandos, vamos digitar Enter para ele executar esse comando. Verifique que o Octave obedece à precedência dos operadores. Primeiramente, são realizadas as operações prioritárias, radiciação, potenciação, depois multiplicação e divisão, soma e subtração. Observe que o Octave atribui o resultado das operações a uma variável chamada ans, se eu não colocar uma variável para elas, ok? Muito bem, então os operadores aritméticos que vamos usar são o menos para subtração, mais para adição, o asterisco para multiplicação, o chapeuzinho para potenciação, a divisão a gente tem a barra normal e a barra invertida para a divisão invertida, ok? Então, a outra operação também é que agora nós vamos usar o mod para a operação de resto. Então, mod, um número, vírgula, outro número. Se eu quiser fazer o mod de 10,3, eu estou dividindo 10 por 3 e quero saber o resto. Quanto que é o resto? 1, ok? Então, aqui, ó, eu quero saber o mod de 10 por 2 agora. Quanto que é o resto? 0. Quando eu quiser alterar a precedência, eu posso colocar parênteses para alterar igual eu fazia anteriormente. Outras funções além do mod. Eu tenho raiz quadrada, que agora é squarter, em inglês, SQRT. Eu tenho logaritmo base 10, logaritmo neperiano. O π já é uma constante pré-definida. Eu não preciso declarar, eu não preciso calcular. Se eu simplesmente digitar, vejam bem, π, ele já está lá, ó, 3.1416 com 4 casas decimais, que é a configuração que o Octave aqui está definido. Okay? As funções trigonométricas também existem aqui no Octave, seno, cosseno, tangente, e essas funções também é necessário você passar os valores em radianos. Então, para transformar graus para radianos, vamos continuar usando o π, assim como fazíamos no Portugal, ok? Muito bem, igual eu falei anteriormente, eu vou usar o igual para atribuição e cálculo, ok? Então, por exemplo, se eu quisesse utilizar o cálculo, quero fazer o cálculo de uma área, de um círculo, π vezes raio ao quadrado. Se o raio for 2,5, eu coloco π vezes 2,5 elevado a 2 e ele vai me dar o resultado automaticamente. Eu não posso usar, então, eu não usei a palavra área, porque a área é uma função de gráfico dentro do Octave, ela já existe pré-definida. Então, eu utilizei a variável área 2, ok? Como eu já falei, no Octave, não é necessário redigitar comandos que já foram digitados. Basta usar a setinha para cima e a setinha para baixo. O CLC é um comando que limpa a tela. O help é um comando para você obter ajuda. Se eu digitar aqui help e o comando exit, ele vai me dar como que o exit ele é a mesma coisa que o quit e ele sai do Octave, ok? Então, ele explica como usar o comando exit. Qualquer comando que você der aqui, ele vai te dar como usar. Help área é um comando, ele vai te dar aqui, que é uma função gráfica que plota um gráfico, ok? De x por y, e assim por diante. Outro ponto importante,
Quando o Octave não cabe na tela, que você não consegue maximizar mais essa tela aqui não. Então, ele faz isso. Ele fala, ó, F é a próxima página, B é a página anterior e o Q sai do help, ok? Então, várias vezes, quando não cabe toda a informação numa página, ele te dá essa informação embaixo. Forward, backward ou quick. Quit. Se um arquivo der a impressão de estar executando por tempo demasiado, ou seja, você está em looping, ele está lá repetindo, você pode dar um Ctrl C e abortar o comando. O comando exit ou quit sai do Octave. Igual eu falei anteriormente, você não pode vir aqui para sair. Você tem que escrever exit e sair do Octave, ok?